Opa, boa noite a todos, beleza? É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Nosso curso aqui no Gran Cursos Online, beleza? Um lugar que eu gosto demais. E poder mais uma vez estar ao vivo aqui, né, para todos os nossos alunos do Brasil inteiro. Hoje uma nova proposta, uma proposta que eu achei muito bacana, né? Feita aqui pela coordenação do Gran Online, que é esse tema, né? Descomplicando a matemática. E a verdade é essa mesmo, né? Que muitos, assim, depois, quantos alunos, né, mandam e-mail para mim, ou mandam mensagem no Facebook, Josmar, é um bicho-papão, Josmar não tem dificuldade. Tem pessoas que fogem de concursos devido à matemática. Mas a vida funciona da seguinte maneira, gente. Eu só gosto daquilo que eu entendo. E a verdade é essa. Nós só gostamos daquilo que nós entendemos. Se eu não entender, não tem como eu gostar. Não é verdade? Não tem motivação, não tem vontade, a pessoa começa a desanimar e daqui a pouco... E assim, eu vejo muito isso, né? Não hoje, mas muito tempo atrás eu via isso nas turmas de matemática, né? Eu sou formado em matemática. Começava aquela turma cheia de alunos, daqui a pouco, e aí, quando estava no final do semestre ali, ó, todo mundo sumia. Então, assim, isso também acontece aqui no nosso concurso público, não é isso? E eu quero deixar bem claro para você que aqui nós, do Grão Online, nós temos uma proposta muito boa para você. Você que tem dificuldade de matemática, né? Eu falei com a Juliana, que é a nossa coordenadora aqui de eventos, né? Falei com ela, Juliana, vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer como se fosse um seriado, né? Descomplicando a matemática. Hoje eu trouxe um tema, né? Pelo menos assim, pelo menos 2 ou 3 vezes por mês, nós trabalharmos com isso, descomplicando a matemática. Então, hoje eu trouxe um tema, no próximo Descomplicando posso trazer um outro tema e assim você vai participando e você vai percebendo que você tem condições de aprender. Os meus alunos percebem isso, Josmar. Percebem o quê? Que a gente começa ali, daqui a pouco, Josmar, tô gostando, daqui a pouco se apaixona pela matemática, que é linda demais. E faz uma diferença gigantesca no concurso público. Beleza? Muitos alunos, os alunos que são bons em matemática, eles saem na frente da concorrência. E saem mesmo. Beleza? Então, a nossa ideia aqui nesse projeto é que você que não gosta de matemática, que você que tem dificuldade, que você que pensa que nunca vai aprender matemática, hoje eu tenho uma saída para você, hoje eu tenho uma proposta para você. Eu quero te convidar, né, a assistir essa aula inteira e quero te convidar também a fazer um curso meu, então participar desse projeto nosso aqui. Ah, Josmar, estou sem dinheiro, então tá bom, faz o seguinte, começa a assistir as aulas gratuitas. Beleza? Tá ok? Perfeito? E assim, me passaram aqui uma ideia aqui, só para dar um aviso, antes de começar a nossa aula aqui. A questão é a seguinte, nós temos aqui, pediu para anunciar Descomplicando 30, né? Nós temos aqui esse cupom, então você vai escrever aqui, ó, Descomplicando 30, tudo maiúsculo e junto, tá bom? Você vai ter 30% de desconto em qualquer curso online. Então, com esse cupom aqui, ó, Descomplicando 30, tudo junto, em letra maiúscula, tá? Você vai adquirir 30% de desconto em qualquer curso online até as 23 horas e 50 minutos de hoje, tá ok? Beleza? Pô, Josmar, tô sem condições, tô meio apertado. Então faz o seguinte, outra proposta para você, se inscreve no nosso canal do YouTube, se inscreve lá. Gente, não sei se você tem me acompanhado, mas eu fiz uma proposta e falei o seguinte, já tem uns 2 meses, meio do ano para cá, na verdade. Eu vou responder todas as provas que tem matemática, raciocínio lógico, de relevância no nosso Brasil. Beleza? Ontem, hoje é quarta, terça, segunda-feira agora respondi Polícia Militar do Ceará, respondi FUNAI, IBGE, e assim, PC Pará, e tô respondendo todas. Poxa, eu queria tanto acompanhar o Josmar respondendo essas provas. Se inscreve no canal do YouTube. E você pode ter certeza, a prova que você vai estar lá respondida. Beleza? Tá ok? Então a gente está com esse projeto aqui, esse é meu particular, de fazer o quê? De responder todas as provas. Para quê, Josmar? Para você, para te ajudar, para que você possa conquistar seu sonho, para que você possa ser um servidor público, para tirar esse fantasma da sua vida que é a matemática e se tornar um aliado. A matemática tem que se tornar uma aliada para mim nesse mundo competitivo, né, de concurso público. E não como um bicho-papão, não como para me atrapalhar, mas vai estar do meu lado, porque eu vou aprender matemática. Beleza? Nós vamos descomplicar essa matemática hoje e você vai ver. Vem comigo aqui. Vamos começar.
Eu quero falar hoje sobre grandezas proporcionais. Por quê, Josmar? Porque é um assunto comum em todas as provinhas de matemática, independente da banca, independente do nível, se é médio, né, ou superior. Então, quando eu falo grandezas proporcionais, beleza? É um tipo de questão, porque pode ser muito aplicado nas provinhas de concurso público. Por quê, Josmar? Porque nós podemos contextualizar isso no nosso dia a dia, lá no serviço público, no órgão público, né? Então, muito cobrado nas provinhas de concurso. Então, Osmar, mas como é que são grandezas proporcionais? Como é que é isso? Vamos lá comigo. Eu tenho que entender. Primeiro passo, eu tenho que entender o que é uma grandeza. Às vezes as pessoas fazem bem assim, né? As pessoas fazem bem assim, pô, Osmar, eu quero aprender matemática, mas a pessoa tem preguiça de aprender os conceitos. Quer logo, me dá aquele macetezinho ali. Não, não é assim que funciona. Não é. Como é que funciona comigo aqui? Funciona da seguinte maneira, eu não vou te ensinar macetes. Não, não é isso que eu quero. Porque os macetes são frágeis, porque os macetes são superficiais. Eu vou te ensinar métodos. Aí sim, Josimar. Aí eu faço qualquer questão de qualquer banca, de qualquer nível. Porque o estudo da matemática, o estudo da lógica, é estudo de quê? De princípios e métodos. Essa é a jogada. Os fundamentos, os métodos, os princípios. Então tem que parar um pouquinho e falar assim, eu quero entender. Deixa eu entender. Porque também não existe fórmula mágica. Não, ninguém está aqui para vender fórmula mágica para vocês. Outras pessoas podem querer vender para você uma fórmula mágica. Mas eu tenho certeza, meu Deus do céu, não vai dar certo. E eu vejo isso muito acontecendo. Poxa, professor, eu fiz como o senhor pediu, mas não deu certo. Poxa, a questão lá, eu apliquei aquilo, mas não bateu. Por que será? Porque é frágil. Porque é um macete frágil. E aqui, no meu curso de matemática, aqui no Grau Online, eu trabalho com métodos. Então a gente vai aprender aqui um método muito legal hoje para resolver essa questão de grandezas. Eu poderia já jogar o método, não, mas eu quero um pouquinho antes, eu quero que você aprenda os conceitos. Por quê? Porque quando você pega uma prova bem feita, estilo CESP, estilo ESAF, né? Provas bem feitas, Fundação Carlos Chagas também, Sesgran Rio, FGV, bancas boas, você tem que ler e interpretar. Então a pessoa às vezes tem até preguiça de ler. Ela começa a ler rapidinho com medo da questão. Não, eu vou ler a questão com vontade de entender. E eu vou interpretar aquela questão e falar assim, opa, essa questão aqui eu vou aplicar o método A que o Josimar me ensinou. Essa questão aqui eu vou aplicar o método B que o Josimar me ensinou. Essa aqui eu vou aplicar o método C que o Josimar me ensinou e você vai acertar todas. Beleza? Eu falei todas. É o que eu tenho feito aqui no Grau Online. Por isso eu estou com esse desafio comigo. O quê? Eu vou responder todas como tenho respondido. E vou responder todas. Porque eu quero mostrar para o meu aluno que fez meu curso, assim, olha, tá vendo aqui ó, as 10 questões? Tá vendo aqui as 15 questões? O que foi que eu não te ensinei? Sabe como é que tem sido o meu discurso? Olha aqui, gente, ó. Tá mais fácil do que os nossos exemplos, ó. Tá mais fácil que aquele exemplo que nós fizemos aqui no nosso estúdio. Esse tem sido o meu discurso. Por quê? Porque eu faço com que o meu aluno ele caminhe, sim, mas caminhe com segurança e chegue até a correr. Beleza? Perfeito? Então, tem que ter os conceitos primeiro. Então, nessa aula de hoje, eu quero falar sobre o quê? Grandezas proporcionais. Então, o primeiro passo, eu tenho que ler a questão e entender o que acontece com os nossos alunos hoje em dia. Acontece o seguinte, olha gente, hoje é aula de teoria de conjuntos. É uma questão atrás da outra, só teoria de conjuntos. Vai. O aluno não está mais nem pensando, ele sabe que é teoria de conjuntos, a questão 10, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, até a 20ª. Hoje a aula é sobre divisão proporcional. Ele sabe que a primeira e a segunda são todas. Então, o aluno ele nem para tentar interpretar, ele já sabe o que vai fazer. E como é que nós fazemos aqui? Eu gosto de fazer o quê? Sempre eu gosto de dar uma parada e misturar questões. Porque é assim que acontece no concurso público. Eu vou ler uma questão de teoria de conjuntos, eu vou ler uma questão de regra de 3, eu vou ler uma questão de equações, vem outra questão de porcentagem, vem uma questão de sistema linear, e assim vai. É um assunto atrás do outro misturados. Então a pessoa tem que estar sabendo interpretar. E para aprender a interpretar, eu tenho que saber quem são os conceitos. Beleza? Depois que a gente souber os conceitos aqui, eu vou ensinar um método, vai ficar até sem graça. Tão fácil que vai ficar esse assunto de hoje. Porque o objetivo aqui é o que, Josimar? Descomplicar a matemática. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero falar sobre grandezas proporcionais, como eu coloquei aqui, né? Grandezas proporcionais.
Mas o primeiro passo é o seguinte, Osmar, grandezas proporcionais, assim que aparece no edital. Mas eu quero que você entenda o que é uma grandeza primeiro, Josmar. O que é uma grandeza? Grandeza é o quê? O que são grandezas? Grandezas são todos os termos aos quais atribuímos um valor. Nós temos algumas grandezas escalares, temos, que são grandezas por natureza, velocidade, distância, tempo, aceleração. Isso tudo já são grandezas. Beleza? Mas por que elas são grandezas, Josimar? Elas são grandezas porque nós podemos atribuir um valor a elas. Eu vim de carro para aqui para o estúdio, correto? Eu desenvolvi uma velocidade. 60 km por hora, 70 km por hora, 80 km por hora. Então essa velocidade, a esta palavra velocidade, eu atribuí um valor. Correto? Então, Josimar, mas teve um tempo que eu gastei 20 minutos. 20 minutos é tempo. Então 20 é um número. Então tempo é grandeza. Então grandezas são todas as palavras que eu posso atribuir um valor. Mas, Josimar, eu vejo algumas questões que tem umas palavras diferentes. Por exemplo, pessoas, dias, trabalho, pessoas, 100 pessoas. O que foi que você deu para essa palavra pessoas? Um valor. Então a palavra pessoas transformou em grandeza. Tá entendendo? Gastam 7 dias. 7 é um número, atribuiu a dias. Dias é grandeza. Beleza? Realizaram 20% da tarefa. 20% é um valor. Então, atribuir a tarefa, tarefa é grandeza. Então, quando eu pego uma questão de concurso público e começo a perceber que aquela banca, Josimar, ela está atribuindo valores àquelas palavras, ela está atribuindo um valor numérico àquelas palavras. Então, aquelas palavras, elas se transformaram em grandezas. Então, vamos lá comigo? O que são grandezas para você entender melhor? São todos os termos. Grandezas são todos os termos aos quais podemos atribuir um valor. Só ponto mesmo. Um valor. Então, são todos os termos aos quais podemos atribuir um valor. Por exemplo, eu tenho uma questão que fala sobre pessoas, tantos funcionários. É uma grandeza? É. Dias é uma grandeza? É. Trabalho realizado é uma grandeza? É. Horas por dias trabalhados é uma grandeza? É. Então, nós podemos ter por dia, esforço, eficiência e vai embora. Então, ou seja, o primeiro passo numa questão dessa é o que, Osmar? Peguei, né, uma questão e percebi que está falando sobre pessoas, dias, trabalho, horas por dia, eficiência, capacidade e assim vai. Então, esses termos, eu posso atribuir a eles valores. Então, nós podemos dar para estas palavras um valor. Então, se eu posso atribuir um valor, Josimar, então essas palavras, todas elas, né, se tornam grandezas. Então já comecei a perceber o seguinte, para eu poder identificar as minhas grandezas, eu vou perceber o seguinte, Josimar, todo termo, ou todos os termos aos quais nós podemos atribuir um valor, esses termos se transformarão em grandezas. Beleza, então o primeiro passo eu já percebi. Como é que eu identifico as minhas grandezas? São os termos aos quais atribuímos um valor. São as minhas grandezas. Beleza. Mas nós passamos a nossa vida inteira, Josimar, relacionando essas grandezas. Nós passamos o nosso dia todo. Josimar, hoje, por exemplo, eu fui almoçar, tive que atravessar a faixa de pedestre. Correto? Dei o braço, beleza, o carro parou.
Da outra vez que eu voltei, o carro não parou. Mas era até uma caminhonete, era um senhor, ele não parou. Fico chateado. Então, por exemplo, deu o braço. Quanto mais rápido o carro está vindo, quanto mais veloz ele vier, mais rápido eu vou passar. Concorda comigo? Então, ele vem com a velocidade, eu vou com outra aqui também. Então, quanto mais veloz eu for, menos tempo eu vou gastar. Velocidade e tempo. Eu estou relacionando essas duas grandezas. Hoje foram fazer um café da manhã. Hoje eu fui ao sítio também pela manhã, né, da minha família. Foi muito legal. E chegando lá, falei assim, faz um café pra gente. Foram fazer, ó, vai colocar o açúcar. Ou seja, a quantidade de açúcar que coloca no café vai depender o quê? Da quantidade de água que está sendo feita ali. Josimar, eu estou estudando para um concurso público. Quanto mais eu estudar, menos tempo eu vou levar para ser um servidor público. Então você passa a sua vida inteira. O que, Josimar? Relacionando grandezas. A verdade é essa. Por isso que é um assunto muito comum em concursos públicos. Gente, se disser para você, quem faz meu curso aqui, eu não estou querendo para vender curso não, pelo amor de Deus, eu quero que você faça os gratuitos, quero que você passe no concurso, você sabe disso. Os alunos sabem disso, o quanto que eu torço por eles. E por você também. É demais. E o que eu puder fazer, eu farei. Beleza? Mas é um tipo de assunto muito comum nas provas. E é um assunto que eu vou acertar todas, Josimar. Então o primeiro passo é o que? É você perceber que quando eu falo em grandezas, são todos os termos aos quais podemos atribuir um valor. Então quando eu pego uma questão de concurso público, Josmar, eu vejo que tem uma questão ali, que tem várias grandezas, e eles estão relacionando as grandezas. Opa, como é que essas grandezas se relacionam, Josimar? Aí eu venho aqui e volto no slide anterior. Elas se relacionam, grandezas o quê? Proporcionais. Então a verdade é essa aqui, ó. As grandezas, elas se relacionam de maneira o quê? Proporcional. Ou de maneiras proporcionais. E quando eu falo em proporcional, quando está isso na minha cabecinha na matemática, proporcionalidade, não esquece não, por favor. A palavra proporcionalidade, ela dá a ideia de duas operações. Beleza? Dá a ideia de duas operações. Quem são essas operações, Josimar? Isso eu quero que você entenda, são algumas palavras que vão servir para essa matéria, para matemática financeira, para raciocínio lógico. Proporcionais vem de multiplicar ou dividir. Eu não sei se você está estudando matemática financeira, mas fala assim, ó, taxas proporcionais. No juro simples, elas aumentam multiplicando, elas diminuem dividindo. Já passei para matemática financeira. Tu tá me entendendo? Tu tá me entendendo que aquilo que eu vou aprender aqui agora eu vou usar em todas as vertentes aqui, todas as ramificações da minha matemática? Por isso que eu não posso ter preguiça de aprender alguns termos importantes. E já teve termo do CESP, uma taxa de 10% ao mês é proporcional a 20% ao bimestre. Aí você pensa, de 10 para 20 foi o dobro. É proporcional? É, porque de 10 para 20 aumentou multiplicando. Tu tá me entendendo? Porque eu tenho grandezas proporcionais. Essa palavra aqui vai aqui na matemática básica, lá na financeira, quando eu explico, eu não mudo o meu discurso. O discurso é o mesmo. Então por isso que vale a pena eu aprender os conceitos, porque daqui a pouco eu vou te ensinar um método. Qual é o meu objetivo aqui agora? É abrir a sua mente primeiro. É fazer você ter vontade de entender. É fazer você ter vontade, Osmar, de saber mais do que a concorrência. É saber que você tem capacidade de ser um servidor público. Mas para isso, eu tenho que entender alguns termos primeiro. Tem gente que quer fazer o contrário. Não tem como. Não tem como. É devagar para frente. Que a pessoa quer de trás, lá, o sistema contrário. Não funciona desse jeito. Eu tenho que aprender primeiro os termos, Josimar. Grandezas, nós já vimos. São todos os termos aos quais atribuímos um valor. Massa. Proporcionais, proporcionalidade da ideia de multiplicação ou divisão, tanto aqui quanto na matemática financeira e assim por diante. Legal. Então, quando eu junto essas duas palavras, grandezas proporcionais, aí eu penso assim, grandezas proporcionais, Josimar, são todos os termos aos quais eu possa atribuir um valor.
E esses termos eles vão estar aumentando ou diminuindo, multiplicando ou dividindo. Massa. Aí sim eu comecei a entender. Peguei uma questão de concurso público, comecei a ler a questão, Josimar, percebi que tem grandezas envolvidas, percebi que tem termos aos quais foram atribuídos valores e que esses termos estão se relacionando. Então, como é que eles vão se relacionar? De maneira o quê? Proporcional. E proporcional na minha mente é o quê? Aumenta multiplicando, diminui dividindo. Agora sim eu vou aprender o método. Por quê? Porque eu já sei com o que eu estou mexendo. Eu estou entendendo a minha ferramenta de trabalho. Um bom pedreiro é aquele que entende do seu material, das suas ferramentas. Um bom médico é aquele que sabe manusear bem os seus instrumentos. E um bom aluno é aquele que consegue interpretar e manusear os termos, né, as palavras e os conceitos. Porque mesmo a questão vindo complicada, se você tem a noção, você consegue acertar muitas vezes. Agora, se a pessoa decora um monte de risquinho para lá, risquinho para cá, esquema, mas não consegue interpretar, aí não adianta. Teremos esquemas? Muitos. Teremos métodos? Demais. Mas desde que antes saibamos os fundamentos e os princípios. Beleza? Grandezas proporcionais. Vamos continuar. Já sei o que são grandezas, são todos os termos e já sei como elas se relacionam. Mas como é que essas grandezas se relacionam? Ah, e tá aí. Como é que essas grandezas se relacionam? Se relacionam o quê, Josimar? De maneira o quê? Diretamente proporcionais. Então essas grandezas, elas podem, Josimar, as grandezas, essas palavras, elas podem se relacionar diretamente ou até mesmo elas podem se relacionar, essas grandezas, elas podem se relacionar como? De maneira inversamente proporcionais. Diretamente acontece o seguinte, quando eu falo diretamente, Josimar, se eu aumento uma grandeza, a outra também aumentará. Ou se eu diminuir uma grandeza, a outra também diminuirá. Como assim? Se aumentou o dobro, aqui tem que ser também o dobro. Beleza? Então, se eu tenho duas grandezas e elas são diretamente proporcionais, por exemplo aqui, quer ver? Por exemplo, se eu coloco bem assim para você, ó, só para você entender. Josimar, eu saí de 4, o dobro vai para quanto? Vai para 8, não é isso? Mas se eu tenho aqui 5, vai para quanto o dobro? Vai para 10. Então eu posso falar que aqui tem uma grandeza A, digamos, e uma grandeza B. As grandezas A e B, elas serão diretamente proporcionais se elas aumentarem, mas na mesma proporção. Se na grandeza A foi o dobro, na grandeza B também tem que ser o dobro. Correto? Assim como também, ó, podemos falar o seguinte. Se eu tenho, por exemplo, 15, né, e passou para 5, é porque eu fiz o que aqui na verdade? Eu dividi por 3. Então eu posso falar o seguinte, se eu tenho, Josimar, 21, aqui é passar para quanto? Para 7, porque eu também vou dividir por 3. Então duas grandezas, digamos, aqui, duas grandezas C e D, digamos assim, elas serão diretamente proporcionais, C e D, se elas também diminuírem, mas na mesma proporção. Então, eu não vou usar essas questões de setinhas, não. Isso aqui eu não vou usar. Eu só estou mostrando para você o seguinte, porque tem algumas questões teóricas em algumas provas. Se lá foi o dobro, aqui também tem que ser o dobro. Se aqui foi um terço, aqui também tem que ser um terço. Então, diretamente proporcionais é quando elas aumentam ou diminuem na mesma proporção. E quando eu falo proporção, Josimar, multiplicação e divisão. Se eu perguntasse para você, foi até uma questão de concurso público, de 4, passou para 8. Aumentou 4 unidades. De 5, passou para 9. Aumentou 4 unidades. Essas grandezas A e B serão diretamente proporcionais? Nunca! Porque eu não estou falando em somar, eu não estou falando em subtrair. Eu estou falando em multiplicar ou dividir. Beleza? Então, proporcionalidade. Ou multiplica ou divide.
Aumenta multiplicando, diminui dividindo. Aumenta multiplicando, diminui dividindo. Porque a palavra proporcional, ela dá sentido a essas duas operações. Tanto aqui, como na matemática financeira e qualquer ramificação da matemática. Beleza? Vamos continuar. Por enquanto os métodos. Depois eu vou ensinar primeiro os conceitos, depois eu vou ensinar o método, vai ficar top. Mas quando eu falo inversamente proporcionais? Aí quando eu falo inversamente proporcionais, digamos, eu tenho uma grandeza A e uma grandeza B. Se eu saio, por exemplo, de 2 e vou para 4. O que foi que nós fizemos aqui? Nós multiplicamos por 2. Mas, Josimar, e se eu fizer isso aqui, por exemplo, ó? Então, 20 saiu para 10. O que foi que nós fizemos aqui? Nós dividimos por 2. Nós dividimos por 2. Ah, então peraí. Enquanto esse dobrou a grandeza A, ela dobrou. O que aconteceu com a grandeza B? De 20 para 10. Ficou pela metade. Então, eu posso pensar o seguinte. Multiplicação e divisão são operações o quê? São operações inversas. Então, quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, mas na mesma proporção, não é isso? Elas são o quê? Inversamente propostas. E faz sentido, olha só. 4 dividido por 2 na grandeza A é 2. 10 por 20 dá meio. Enquanto aqui é 2, aqui é meio. E qual é o inverso, Josimar, de 2? É meio. Beleza? Então, até esse momento eu quis de você o seguinte, que agora eu vou ensinar o método. Até esse momento que eu quis aqui, foi fazer o quê? Olha no tempo ali. Foi falar só os termos. Por quê? Porque são importantes. Eu não poderia chegar aqui e já jogar o método sem falar isso aqui antes para você. Eu estaria sendo negligente com você, estaria sendo maldoso. Entendeu? Por quê? Porque você tem que entender alguns conceitos. Agora sim, a gente vai aprender o método bem facinho, vai reto, cruza, aí começam os esqueminhas, os métodos. Mas antes, nós temos que saber conceitos. Recapitulando, grandezas são todos os termos aos quais atribuímos um valor. Josimar, como é que essas grandezas podem se relacionar? De maneira proporcional. Mas quando eu falo grandezas proporcionais, a proporção ela dá a ideia de quê? De multiplicação ou divisão. Não tem soma e subtração. Tá bom. Se aumenta multiplicando, também tem que aumentar multiplicando. Se diminui dividindo, também tem que diminuir dividindo. Beleza. Então eu já sei que elas se relacionam de maneira proporcional. Mas quando é que elas serão diretamente proporcionais, Josimar? Quando elas aumentam ou diminuem na mesma proporção. Quando é que elas serão inversamente, Josimar? Quando uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Beleza? Agora, como é que isso acontece em concurso público? Ah, agora sim. Nos editais aparecem bem assim, grandezas proporcionais, 2 pontos. Aí, razão, proporção, divisão, regra de 3 simples e composta. Então, quando eu falo para você aqui grandezas, né, proporcionais, o que eu quero chegar hoje é falar sobre o quê? Sobre regra de 3 simples e composta. Essa palavra regra de 3 simples e regra de 3 composta, ela foi criada para quê? Como é que é isso? A pessoa pensa assim, a regra, qual é a regrinha aí mesmo, hein? Calma. Regra de 3 simples está envolvida totalmente com isso aqui. Como é que eu vou identificar a relação entre o que eu acabei de falar para você com regra de 3 simples, o que eu acabei de falar para você com regra de 3 composta? Como é que eu vou, Josmar, relacionar isso? Eu vou te falar. Quando nós tivermos duas grandezas se relacionando, eu tenho uma grandeza, digamos, eu tenho apenas 2 grandezas, né? Esse passador aqui e essa caneta. Josmar, eu estou relacionando 2 grandezas. Eu estou relacionando grandezas, mas quando eu relaciono apenas 2 grandezas, eu falo regra de 3, simples. Beleza. Mas, Josmar, eu estou relacionando agora, sabe quantas grandezas? 3 grandezas. O pincel, esse suporte aqui e o passador. Opa, se eu estou relacionando 3 grandezas, não é mais uma regra de 3 simples, é uma regra de 3 composta. Ah, então beleza. Então, tudo que você falou aí para mim, Josimar,
é que eu tenho que entender, eu já sei o que são grandezas, eu sei que elas se relacionam de maneira proporcional, quando elas são diretas e quando elas são inversas. Massa! Agora, quando eu tenho duas se relacionando, regra de 3, simples. Quando eu tenho 3 ou mais se relacionando, regra de 3 composta. Agora sim, eu vou ensinar para vocês a jogadinha, como é que se faz, e é fácil demais. Não tem nada de setinha para cima e para baixo, deixa isso para concorrência. Vamos fazer 2 métodos bem legais, tá ok? Mas antes de fazer os métodos bem legais, eu tinha que falar isso para você, porque eu gosto de você, eu quero o seu bem. Belezinha? Então me acompanha aqui. Regra de 3 simples, como eu acabei de falar para você. Na regra de 3 simples, para nós sabermos, né, que é uma regra de 3 simples, Josimar, quais são as características, né? Nós estamos relacionando, então aqui, ó, é a relação entre duas grandezas. Tá vendo como é importante você saber os termos? Porque, ó, relação a duas grandezas. Tem gente que não sabe nem o que é que são grandezas, mas você agora sabe. Ah, mas então quer dizer que quando eu tenho uma regra de 3 simples, as características é a relação entre duas grandezas. Beleza? Então, quando eu estou relacionando duas grandezas, regra de 3 simples. Agora o seguinte, então são duas grandezas, vem cá comigo. Se são duas grandezas, eu vou fazer isso com você, ó. São duas grandezas, Josmar. Vou chamar A e B, C, agora começou já o esqueminha, tá? C e D. Agora é para você guardar isso aqui. Peguei a questão de concurso, agora começou. Vou te mostrar como é que é o método e depois a gente vai aplicar algumas questões, alguns exemplos e algumas questões de concursos públicos desse ano, de nível médio e de nível superior. Eu separei para vocês nível médio e superior, para mostrar que dá certo em tudo. Mas, Josi, vai dar certo em tudo, porque é método, eu sei conceito, eu sei as palavras, eu entendo os fundamentos, não é aquele bando de macete superficial. Grandeza A, grandeza B. Grandeza C, grandeza D. São duas situações diferentes, tá? Vou até separar aqui, ó, pincelzinho preto. Então aqui, vem cá comigo. Josimar, regra de 3 simples. Li a questão, percebi que eu estou relacionando apenas duas grandezas. Se são duas grandezas, aí eu coloquei apenas a situação AB, segunda CD. Essas duas grandezas podem se relacionar como? De maneira direta ou de maneira inversa. Beleza? Então vem cá comigo, Josimar. Vamos criar aqui um exemplo. 2, 3, 4 e X. Digamos que você preencheu a questão. Duas pessoas, não sei o que, B, 4. Então quem é X? Uma situação. E digamos que essas grandezas elas sejam o quê? Diretamente proporcionais. Ah, vamos criar um exemplo aqui. Grandeza C e D, colocar os mesmos valores. 2, 3, 4 e X. Só que essas duas grandezas C e D, elas não são diretamente proporcionais, elas são inversamente proporcionais. Como é que eu vou responder as questões? Pronto. Esse é o esqueminha nosso. Vem cá comigo. Tem gente, meu Deus, que fica fazendo, sabe como? Eu falo assim mesmo, tá? Bom, desculpa se alguém acha ruim. Tem gente que faz o seguinte, fica olhando pro diabo dos números. Aí me dá raiva. Fica olhando pros números. Não é pra olhar para número não, meu filho, pelo amor de Deus. O que nós aprendemos? Grandezas diretamente. Grandezas inversamente. Eu fiz questão de fazer uma questão, daqui a pouco eu vou fazer com vocês, onde tem X, onde tem incógnitas, para aquele aluno que fica olhando para o número não conseguir acertar e aprender de maneira correta. Gente, o que tem que ser direto, é tão fácil o negócio que dá raiva. O que tem que ser direto e o que tem que ser inverso não são os números, são as grandezas. Foi o que nós aprendemos aqui agora. Então, Josimar, eu tenho a grandeza A e B. Esquece os números. Não quero nem saber dele. Digam, qual que é um exemplo aqui? Quer ver? Ó? Vamos colocar o seguinte. Vou colocar velocidade, só para você entender. Ó. Velocidade, distância. Vou tirar até esse daqui. Ó. Colocar C, velocidade e tempo. Pronto. Então, eu criei aqui as grandezas, digamos, tá bom? Colocar assim, não, para texto, colocar verdinho. Velocidade, distância, depois velocidade e tempo. E vou apagar isso aqui também, pronto. Com a velocidade 2, eu gastei 3 em distância. Se a velocidade é 4, qual vai ser a minha nova distância? X.
Li a questão, percebi que tem duas grandezas. Preenchi. Acabou. Não tem, mas tem gente, eu vi até a professora falando assim, vamos aqui, coloca o maisinho. Não pensa disso não, meu Deus, é besteira. A pessoa fica aí, aquele bando de grandeza, ficar uma por uma e o tempo tá passando. Para. É fazer assim, ó. Esquece os números. Quero nem saber deles. Por que eu não quero saber? Porque o que é direto e o que é inverso não são os números, são as grandezas. Quem me interessa são as grandezas. O negócio é fácil. Então, ó, esquece os números. Quanto maior a velocidade, maior a distância. Direto. Josimar, e os números? Quero nem saber deles. Só servem para fazer as continhas. Direto. Quanto maior a velocidade, maior a distância percorrida. Acabou. Direto. Mas se tivesse uma fração, se tivesse uma porcentagem, se tivesse um número decimal, se tivesse um número, uma periódica, tô nem aí. O que manda são as grandezas, foi o que nós falamos, por isso que eu passei aqui quase meia hora falando sobre isso. Porque tem aluno que perde tempo olhando para os números. Nós perdemos 30 minutos falando sobre grandezas. Mas a partir de agora você não perde mais tempo nas questões de concursos públicos. Por quê? Porque você sabe a teoria. Quanto maior a velocidade, maior a distância. Direto. Coloca o desenho e esquece o resto. Depois volto lá. Velocidade e tempo. Esquece os números. Quanto maior a velocidade, Josimar, menor o tempo gasto. Inverso. Aí, depois que faz isso aqui, agora é decoreba. Porque a parte teórica você já aprendeu. Quando for direto, ó, a dica para você. Dica do Padilha, hein? Quando for direto, você cruza. Quando for inverso, você multiplica reto. Você não erra uma. Vem cá comigo, você não erra uma. Aquele negócio de seta para um lado, seta... Não, deixa as setas para os índios. Vamos fazer o seguinte aqui, dê aquele bando de flecha para eles. Ó, eu dei um dia desse para a FUNAI, pessoal da FUNAI. Eu até respondi a prova aqui, depois confira a prova da FUNAI, prova do IBGE, Polícia Civil Pará e Polícia Militar do Ceará. Tudo esse mês aí agora. Tudo respondido para você. Vem cá comigo. Velocidade e distância. O que eu quero é isso aqui na hora da prova sua. O que eu vou relacionar são as grandezas. E acabou a conversa. Quanto maior a velocidade, maior a distância. Direto. Aumentou. Direto. Velocidade, tempo. Aumentou, diminuiu. Inverso. Quando é direto, cruzar. Quando é inverso, reto. Você faz todas. Beleza? Vamos só calcular e partir para as questões. Vem cá comigo. 2 vezes x, ó, 2 vezes x é igual, cruza, porque é direto, 4 vezes 3, 12. O 2 que multiplica passa dividindo. Então, 12 sobre 2, 6. Esquece seta. Concorrência. Deixa para eles. Josmar, inverso. Eu olho para as grandezas. Os números só servem para as contas. Nós já gastamos tempo aprendendo os conceitos, Josimar. Então eu vou ganhar tempo no dia do concurso. 4 vezes x é igual 2 vezes 3, que dá 6. Passo o 4 dividindo 1,5. Então, dica de regra de 3 simples. Porque a regra de 3 composta, por incrível que pareça, vai ser mais fácil do que isso. Tu bota fé? Josmar, vai ser mais fácil. A regra de 3 simples se torna mais difícil do que a regra de 3 composta pelo método que eu vou te ensinar. E esse é só o nosso primeiro encontro Descomplicando a Matemática. Agora pensa só, quando estiver no 7º encontro, você vai dar a aula. Entendeu? Como muitos alunos meus aqui em Brasília eles são professores, dão aula. Sabia disso? E é um privilégio, com certeza. Tá bom? Bom demais até. Olha aqui, vem comigo. Josimar, o que acontece aqui? Regra 3 simples. Já sei que eu relaciono duas grandezas, eu sei o que é grandeza, eu sei o que é proporcionalidade, eu sei os conceitos, a concorrência passa mal. Então aqui, ó, A e B. Quanto maior a velocidade, maior a distância. Direto! Massa, matei. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Inverso, vai reto. Morreu. Regra 3, acabou. Exemplo, vamos lá comigo? Exemplo aqui para você. Exemplo 1. Vou fazer aqui alguns exemplos e fazer uma questão de superior e prova de nível médio também. Primeiro exemplo, fala assim. Um comerciante comprou
duas peças de um mesmo tecido. A mais comprida, né, custou 660, beleza? Enquanto a outra, 12 metros mais curta, custou 528. Quanto media a mais comprida? Josmar, nós temos quantas grandezas? Temos duas. Primeira grandeza, nós estamos aqui, ó. Estamos vendo o valor, Josimar. Opa, tô vendo, ó, comprimento. Valor, tá perguntando sobre comprimento. Quantas grandezas? Duas grandezas. Quais são elas? Nós temos valor e nós temos o comprimento em metros. Duas grandezas. Eu nem, ó, para te mostrar uma coisa, eu nem vou colocar os valores. Não quero colocar. Porque eu vou te mostrar que independente deles, nós já sabemos se elas são diretas ou se elas são inversas. Os números, só para as continhas. Os números, só para as continhas. Só para fazer a conta. Quanto maior valor pago, maior foi o comprimento que eu comprei daquele tecido. Aumentou diretamente, proporcional. Então aqui, ó, antes mesmo de fazer as contas, eu já sei que é direto. Não precisa de setinha. Com R$660, se compra, vamos lá, um comerciante comprou duas peças, a mais comprida custou 660, a mais comprida. Eu não sei que é a mais comprida, que é até a pergunta. Não é isso? Quanto mede a mais comprida? Aí fala assim, enquanto a outra 12 metros mais curta, né, custou quanto? 528. Então é o seguinte, 12 metros mais curtas, você pode falar assim, ó, 12 metros mais curtas, x menos 12, custou quanto? 528. Beleza? Josimar, é diretamente ou não é? É. E eu nem tinha colocado os números ainda, porque o que manda são as grandezas. Quanto maior o valor, maior o comprimento. Quanto maior o comprimento... E outra coisa, vem cá comigo. Josimar, eu tô com dificuldade, sabe de quê? Pai, fala pra mim que eu te ajudo. Quando eu leio daqui pra cá, eu não consigo interpretar. Ô, meu amado, ô, meu amado, faz o seguinte, é tão legal. Se tu não consegue ler indo, leia voltando, pelo amor de Deus. Quanto maior o valor pago, maior é aquilo que eu comprei. Não é o contrário. Quanto maior o comprimento, maior o valor que eu paguei. Então, tanto faz ler indo ou ler voltando. Dá na mesma. Porque se A é direta a B, B é direta a A. Se A é inversa a B, B é inversa a A. Tanto faz. Então não tem como você errar, nem que você queira. Mas tô afim de errar, tu não vai dar conta. Tô afim de errar, não vai dar conta. Só se você forçar para errar. Vamos fazer agora aqui. Agora daqui para baixo, gente, aqui é o comum para todo mundo, aqui é continha. E contas é proibido se errar. Ó, diretamente, cruza. Não é isso? Então vou fazer bem rapidinho aqui, tá bom? Nossa ideia, nosso tempo está tão avançado, mas eu quero fechar tudo hoje, nem que passe de 1 hora de aula. Então 528x, que é igual 660x menos 660 vezes 12. 7.920. Passa por lá de lá subtraindo, correto? Então 660 menos 528 menos 132x, que é igual a menos 7.920. Menos com menos vai ficar mais, só dividir, vai dar 7.920 dividido por 132, exatamente 60. Quanto, Josimar, era mais comprida? 60 metros. Daqui para baixo, ó, aula, daqui para baixo não é aula de hoje, não. A aula de hoje é isso aqui. Daqui para baixo depois você vai treinar. É matemática básica, equações, né? Operações matemáticas. O meu objetivo hoje é até aqui, ó, daqui para cima. Coloquei direto. Daqui para baixo você treina depois. Vamos lá comigo. Outro exemplo. Em 180 dias, 180 é número, tá ligado a dias. Opa, dias é uma grandeza. 24 é número. Opa, tá ligado a operários. Operários também é grandeza, que nós vimos que todos os termos aos quais atribuímos um valor é uma grandeza. Então nós temos tempo em dias. Nós temos operários.
Beleza? Nós temos aí duas grandezas. Se são duas grandezas, regra de 3, simples. Regra de 3, simples. Aí colocamos os valores. Opa, peraí. Eu quero antes. Eu nem coloquei os valores. Porque as pessoas que dependem das setinhas, elas têm que montar tudo primeiro para depois ver. Não, aqui não. Aqui é comigo, aqui é com o Josimar. Aqui é diferenciado. Aqui só entra para ganhar. Tá me entendendo? Na minha vida sempre foi assim. Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, não. Uma coisa assim, amigão, eu vou lá para vencer. E você, que é meu aluno, vai ter o mesmo pensamento. Eu vou lá para vencer. E tudo que eu tenho feito na minha vida até hoje, graças a Deus, Deus tem abençoado, é porque Deus que me abençoa. Mas tem que ter força de vontade. Palavras positivas. Eu consigo, eu dou conta, eu aprendo, eu venci. E aquilo que você vai falando vai enchendo seu coração. E esse vai enchendo sua mente, você vai tendo confiança. E disciplina também para estudar. Mas palavras de vitória, sempre. Sempre na minha vida assim. Sempre vai ser até o dia que eu morrer. Entendeu? Por quê? Porque eu nasci para vencer como você também. Para aprender os termos, para saber o melhor, para poder sair na frente. Vai conseguir meu concorrente? Vai. Mas depois de mim. Beleza? Vem cá. Dias, tempo e operários. Eu nem coloquei as grandezas. Tempo e operários, Josimar. São grandezas diretas ou são inversas? Veja, nem coloquei. Lê daqui para cá. Tá ruim. Lê voltando, amigão. Quanto mais operários trabalhando, menos tempo eu levo. Se ficar ruim a leitura indo, leia voltando. Você não erra. Então, quanto mais operários, menos tempo se gasta. Então, aqui agora vai ser o quê? Inversamente proporcional. Inversamente. Coloca os valores e a questão está prontinha. 180, 24. Então, com 120 dias, eu quero saber. É inverso, Josimar? Tá, eu já sei. Então, multiplica reto. Porque se fosse direto, era de cruzado. Se for inverso, é reto. Se for direto, é cruzado. Se for inverso, é reto. E você não erra uma. Podemos simplificar se quiser, tá? Aí vai ser mais um pouquinho à frente, ó. Divide por 60 e por 60. Aí você, ó, eu tenho 2 vezes x, 2x, ó, multiplicando o reto. 2 vezes x, 2x, que é igual 3 vezes 24, que é 72. Passa dividindo, dá 36. Daqui para baixo, em outro momento, em outra oportunidade. Hoje é aqui. Correto? Então, ó, direto. Uau! Inverso. Uou! Beleza? E uma questãozinha que foi agora domingo. Hoje é quarta-feira, domingo, agora. Vem cá comigo. Polícia Militar do Ceará. Um militar comprou 15 metros de corda e pagou R$ 40. Beleza? Então podemos dizer que esse militar pagou R$ 4 por 15 centímetros. Estão se relacionando grandezas. Né? Grandezas. Josimar, cadê? Eu não consigo... Aí o concorrente começa a passar mal, né? Eu não consigo interpretar. Porque não sabe o conceito, amigão. Porque não sabe as definições. Tem que saber. É a mesma coisa que eu faço em raciocínio lógico. Quem não sabe ler e escrever não consegue. Quem não sabe ler e escrever não consegue. Tem ninguém que quer decorar a tabela verdade, quer inventar historinha para decorar. Para! Vai fazer a prova do DPU. Vai fazer TCU, auditor da TCU. Vai fazer. Tem que saber mais. Tem que saber os conceitos. Eu não estou dizendo para ser uma aula maçante. Para ser uma aula cheia de contas. Não. Mas tem que saber os conceitos em qualquer ciência que você for estudar. É matemática, é raciocínio lógico, é filosofia. Para financeira, tem que saber os termos da matemática financeira. Eu sou apaixonado por matemática financeira porque eu entendo os termos. Porque eu entendo o que está acontecendo, as operações. E aqui é a mesma coisa. 15 metros, 15 está ligado a essa palavra. Essa palavra é grandeza porque eu fui dado um valor para ela. R$ 40 é valor, então nós temos aqui um valor, é uma grandeza. Então nós temos duas grandezas, regra de 3 simples, vem cá comigo. Regra de 3 simples, nós temos o quê? Nós temos comprimento e nós temos valor. Comprimento e valor. Toma só uma aguinha aqui, peraí. Obrigado. Comprimento e valor.
15 metros, mas fala em 15 centímetros. Tem que ter a mesma unidade de medida. Então eu vou chamar 15 metros, é como se fosse o quê? 1.500 centímetros, tá? Isso aqui em outra aula, em outra oportunidade. 1.500 centímetros. Então com 1.500 centímetros, porque o meu comprimento eu coloquei em centímetros, né? Eu tenho o quê? R$40. Então se o cara pegou 15 centímetros, quanto é que ele pagou? Esse foi um item, foi um assertivo. Essa prova da Polícia Militar foi estilo CESP, foram assertivas a serem julgadas. Isso aqui é um item a ser julgado. Um militar que comprou 15 metros de corda e pagou R$40. Aconteceu isso. Então, podemos dizer que esse militar pagou R$40 por 15 centímetros de corda. Então, ou seja, por 15 centímetros, será que ele vai pagar realmente R$4? Vamos verificar. Josimar, esqueça os valores. Esqueci, tá bom? Olhe para as grandezas. Comprimento e valor. Quanto maior o comprimento, maior o valor. Diretamente, D de direto. Então, quero nem saber, é cruzado. Beleza? Posso simplificar aqui? Ó, vem cá comigo só para te mostrar. Eu gosto muito de simplificar. Ah, eu tô afim de simplificar. Então faça o seguinte, pelo amor de Deus. Simplifica na vertical ou na horizontal. Eu tô afim de... o aluno ele consegue ver o que não pode ver, né? Não é para ver, ele vai lá e vê, ó. Isso aqui não se simplifica, isso aqui se multiplica. Se eu quero diminuir os números, na vertical ou na horizontal. É pecado. Aqui tem que cruzar. Então eu vou simplificar por 15 por 15. Para facilitar a minha vida, por 15 dá 1, por 15 dá 100. Então cruzando 100 vezes x, 100x igual 1 vezes 40. Corta 0 com 0. Passo 10 dividindo 40 centavos e não R$4. E o item está errado. Beleza? Uma questão da Polícia Militar do Estado do Ceará. Mas eu separei uma muito legal, que não é de policial militar, é de analista do TRT. Vem cá comigo. Ah, Josmar, você está pegando pesado. E vou pegar pesado mesmo, né? Ou seja, é o FCC TRT 16ª região analista. Mas Josmar vai dar certo? Uai, não te ensinei o método? Já viu o Josmar ensinar coisa errada? Não, então pronto, estamos comigo aqui, ó. É o método. André pensou que realizaria uma tarefa em 20 dias. Isso ele pensou. Porém, levou 20 dias a mais, né? Porque trabalhou 3 horas a menos por dia. Se a produtividade de André por hora mantivesse sempre a mesma durante a realização da tarefa, o número de horas diárias que André dedicou à realização da tarefa foi igual a... Josimar, nós temos tempo, beleza. Eu tô vendo o número 20, eu também tô vendo 20. 20 é número, tá ligado a dias, então dias é grandeza, que é tempo, beleza. Trabalhou 3 horas por dia, menos horas por dia, 3 é tempo, então horas por dia é uma grandeza. Então já percebi o seguinte, eu tenho aí 2 grandezas. Então tenho tempo em dias e eu tenho horas por dia. Se eu tenho 2 grandezas, regra de 3, simples. Mas eu não quero... Eu estou aqui só para desafiar você. Para mostrar para você que o negócio... Você consegue fazer as questões. Mostrar para você que nós podemos descomplicar essa matemática que muitos pensam que é complicado. Na verdade, não é. Então, vem cá. Eu nem coloquei os números. Nem vou inventar setinha para cima e para baixo. Não quero. Porque eu aprendi o que é grandeza. Eu aprendi como é que elas se relacionam de maneira proporcional. Então, Josimar, tempo e horas por dia. Você pode ler tanto indo quanto voltando. Fica à vontade da melhor maneira que você entender. Porque às vezes ler indo fica ruim. Leia voltando. Às vezes ler voltando é ruim. Leia indo. Fica à vontade. A questão é sua. Quanto mais horas, aumenta um e olha para outra. Eu aumentei um e vou olhar para outra. Se eu aumentei essa e aquela aumentou, diretamente. Mas eu aumentei essa, aquela fez foi diminuir inversamente. É muito fácil, eu gosto demais.
Quanto mais horas por dia eu trabalho, né? Menos dias eu vou gastar. Sim ou não? Quanto mais horas eu trabalho por dia, menos dias eu vou gastar para realizar a tarefa. Quanto mais horas por dia, menos dias, inversamente. Então você vem aqui, Josimar, já coloca inverso. A questão está prontinha, o resto agora chama-se conta. E conta não se erra, conta se treina. Se treina antes, faz bastante continha para não errar. Porque para mim, o que manda é a interpretação e a aplicação do método. A continha você tem a obrigação de acertar para mim. Então a questão fala que ele levaria 20 dias, né? Trabalhando tanto. Mas, ó, André pensou que realizaria uma tarefa em 20 dias. Porém, levou 20 dias a mais, então, ou seja, levou 40 dias, porque trabalhou 3 horas a menos. Então, aqui, ó, 3 horas a menos, lá ele trabalhou tantas horas. Então, ele gastaria 20, mas gastou 20 a mais. Então, ele gastou 40, trabalhou 3 horas a menos. Lá no primeiro momento, eu não sei quantas horas que ele estava trabalhando. Então, ele gasta 20 dias, trabalhando X horas por dia. Mas se ele trabalhar 3 horas a menos, ele vai gastar mais 20 dias. 20 mais 20, 40. É inverso? É reto. A questão está prontinha. Nível superior, analista do TRT. A gente não erra uma, Josimar? Claro que não. Então, 40 vezes... Ó, vezes isso aqui, né? Então, a distributiva, né? Lembra da tia? Então, 40x menos 120, que é igual a quem? 20x. Passo o 20 para cá, o 120 para o outro membro. Então, vai ser 40x menos 20x, que é igual a 120. 20x é igual a 120, passa dividindo 20, 6. O número de horas diárias que André dedicou à realização da tarefa. Vem cá. 6 é o que ele levaria. Mas a questão fala que ele levou 20 dias a mais. Então, olha que esperteza da questão, Josimar. A pessoa vê aqui 6, aí a questão é maldosa. Coloca 6 na letra A. A pessoa com pressa marca a letra A. Errou. Porque a pergunta foi, ó, o número de horas diárias que André dedicou à realização da tarefa. Foi igual. Isso aqui, a primeira linha, é o que iria acontecer. E não aconteceu. O que aconteceu foi que ele levou 20 dias a mais porque trabalhou 3 horas a menos. Então, o que ele gastou foi x menos 3. 6 menos 3, 3. Isso é o que iria acontecer. Mas o que aconteceu foi o de baixo. Então, a resposta, letra E. Belezinha, gente? Então, assim, para vir comigo aqui, por favor, né? Vimos aí essa página 3 simples. Ah, eu não sei como é que faz. Será que eu continuo com referência composta ou vou deixar para a próxima edição? O que o pessoal acha aí? Vê aí. O pessoal queria ensinar regra 3 composta, porque a composta é bem gostosa, mas a gente podia marcar para a semana que vem. O que vocês acham? Né? Porque aí eu vou ensinar método. Acho que dá tempo. Será que você acha? O que você acha, Elton? Um pouquinho? Então faz o seguinte, eu vou só ensinar o método da composta, tá? E vou passar as questões para vocês depois fazerem, tá ok? Porque a composta é muito mais gostosa do que isso aqui, até muito mais rápido. Olha que massa. Vamos começar aqui então, lá. Regra 3 composta. Na regra de 3 simples, nós vimos o quê? Que eram duas grandezas. Características da regra 3 composta. Serão relacionadas 3 ou mais. Vou ver mais mesmo. 3 ou mais grandezas. Então, na regra de 3 compostas, lá na simples eram quantas? 2, Josimar. Mas aqui na composta, essa aqui é a massa, gente. Esse método aqui você vai adorar. Fácil, até mais fácil do que o outro lá. Então, na regra de 3 compostos, nós temos 3 ou mais grandezas se relacionando. Nós já sabemos o que são grandezas, Josimar. Que legal. Então, vem cá comigo. Aí você vai aprender esse método aqui.
o método causa-consequência. Mas, Josimar, o que é? Isso aqui cabe na simples? Não. Só na composta. Como é que vai ser esse método? Rapidinho você vai aprender. Você tem que saber quem é a causa ou quem são as causas, né? E quem é a... Vamos colocar causas, porque é mais, né? Melhor colocar no plural. Método causas-consequência. Fica melhor, tá? Vou colocar no plural aqui, porque são várias causas, né? Faz sentido. Então, ó, causas, tracinho, consequência. Beleza? Fica melhor. Então, esse método é o seguinte, né? Nós temos as causas e a consequência. Se você souber, e é fácil, um jeitinho bem legal de você saber isso. Se você souber diferenciar quem são as causas da consequência, gente, é um decoreba, é um trocinho tão bobinho que faz assim, mas pelo amor de Deus, eu passei a minha vida toda aquele bando de seta pra cima e pra baixo e tu vem com essa pro meu lado. E não é? Quer ver? Vem cá. Método causas consequência. Só vai servir quando for composta. E quando é composta, Josimar? Serão relacionadas 3 ou mais grandezas. Então, na composta, 3 ou mais grandezas. E quando isso acontecer, método causas consequência. Então, vem aprender comigo. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai separar com a linha imaginária. Isso aqui é fácil demais, meu Deus. Aqui, ó. Você vai separar aqui. E vai colocar aqui, ó. Causas. Do outro lado. Consequência. Josimar, eu tenho que saber só isso? Gente, só isso. Se você souber, e eu vou te ensinar para você não errar, que é muito fácil, é só perguntar pro sujeito o que ele está fazendo. Parece um pouco de português, mas é a interpretação, na verdade. E saber quem é a consequência. Vai ter um risquinho aqui que é o mesmo sempre, independente. Josimar, então eu tenho que saber quem são as causas e quem é a consequência. Só isso, só. Mas como é que eu vou saber disso? Dessa maneira. Como é que eu vou saber quem é a consequência? Você vai perguntar, é isso mesmo, para o sujeito que está realizando a ação naquela questão, porque quem realiza a ação é o sujeito, né? É óbvio. Então, perguntar para o sujeito o que ele está fazendo. Então, eu vou perguntar para o sujeito o que ele está fazendo. E aquilo que ele me responder, olha, eu estou fazendo isso, é a nossa consequência. Beleza? Então, vou te mostrar em um exemplo. Primeiro passo, eu tenho que identificar que é uma regra de 3 composta. Como? 3 ou mais grandezas. Percebi que tem 3 ou mais. É 3 composta. Causa, consequência. Linha. Como é que eu vou saber quem é quem? Encontrar a consequência. O resto são causas. Encontrar a consequência, o resto são causas. Josimar, como é que eu vou achar a consequência? Pergunta para o sujeito. Mas quem é o sujeito? Quem pratica a ação. Lembra da tia? Eu lembro da tia Alice, ela me ensinou isso tudo lá. Então, pergunta para o sujeito. Sujeito, tá fazendo o quê, bicho? Tô fazendo isso aqui. Então, isso que ele tá fazendo é a consequência. Um gato, é questão top. Um gato e meio, aqui fica melhor para o aluno ler isso, fica melhor para a pessoa ler. Um gato e meio come... Meu Deus, um gato não esquenta com os valores. E quem vai esquentar com os valores é a concorrência. Nós vamos aplicar métodos. Um gato e meio come uma sardinha e meia em 1 minuto e meio. Em quanto tempo? 9 gatos comerão 1,2 dúzia de sardinhas. Ah, meu Deus, mas como é que esse gato está cortado ao meio? Como é que esse gato está cortado? Como é que é o corte desse gato? Na diagonal, na transversal, vertical, horizontal? Como é que é? Ixi, não interessa isso. Não se importe com os números. Quem vai se importar com os números é a concorrência, Josimar. Eu sei. Eu tenho que me importar com as grandezas. Enquanto a pessoa fica pensando como é que é a metade desse gato,
Você já fez a questão há muito tempo. Então, por quê? Porque eu estou preocupado com as grandezas. Grandezas. Eu tenho gato. Não, pera. Eu tenho gato aqui mesmo. Eu tenho sardinha. 1,5 minuto. Nós temos também o quê? Um sardinha e meio, 1,5 minuto. Nós temos aqui. Nós temos grandeza. Gatos. Nós temos sardinha, porque come uma sardinha e meia. Então, 1,5 é um número. Sardinha é grandeza. E 1,5 minuto, isso aqui é tempo. Então, nós temos aqui 3 grandezas. 3. Gato, sardinha e tempo. Beleza? Um gato e meio, 1,5, né? Um gato e meio. Então, esse gato e metade de um gato aí é um número, então gato é grandeza. Come uma sardinha e meia, 1,5 também é número, então sardinha é grandeza. Em 1,5 minuto, 1,5 é número, então tempo também é grandeza. Nós temos 3 grandezas: gato, sardinha e tempo. E aí a pergunta vem: em quanto tempo 9 gatos comerão 1,5 dúzia de sardinhas? Vem cá comigo. Não se preocupa com os números, por favor. Já faz de propósito. Josimar, quantas grandezas? 1, 2, 3. São 3 grandezas? Regra de 3, composta. O que eu te ensinei agora? O que foi? Vou separar em causas e consequência. Mas como é que eu faço para encontrar a consequência? Pergunta para o sujeito o que ele está fazendo. Quem é o sujeito aqui da ação? Quem pratica a ação? Quem pratica a ação aqui na boa? São os gatos. Porque os gatos comem sardinha. Não é isso? Então eu procurei o sujeito da questão. Quem é o sujeito aí? É o gatinho. Gatinho, tá fazendo o quê, cara? Josmar, tô comendo sardinha. Então comer sardinha é a consequência. Então a questão tá pronta. Então você vem aqui e faz isso, ó. Causas, consequência. Então você vai procurar e perguntar para o sujeito. Quem é o sujeito? É o gato. O que tu faz, gato? Aí ele fala: Josmar, tô comendo sardinhas. Se sardinha é a consequência, o que sobrou serão as causas. Então nós temos gato e nós temos tempo. Gato e tempo. Agora é só preencher. Gente, se você conseguir, daqui a pouco eu vou fazer essa questão, fazer mais um de concurso mesmo agora, que esse é um exemplo. Se você conseguir, sendo sincero para mim, separar causa e consequência, você acertou as questões. Porque o que eu vou fazer aqui agora, eu vou fazer somente em todas. Não tem aquela questão de analisar direto, não tem mais isso. Aqui na regra 3 composta é mais fácil que a simples, sabe por quê? Porque você faz só uma pergunta. Qual a pergunta, Josimar? Eu vou lá e falo assim: cadê o sujeito, hein? Ah, tá bem aqui. O que tá fazendo, hein, cara? O que é que você está fazendo? Ele me responde. Aquilo que ele me respondeu é a consequência. O que sobrou são as causas. Daqui para cá é tudo igual. Olha só como é que eu vou fazer. Vou preencher os valores. 1 gato e meio. 1,5. Come uma sardinha e meia. 1,5. Em 1,5 minuto. 1,5. Em quanto tempo 9 gatos comerão 1 dúzia? 1 dúzia são 12. E meia, né? Então, e meia são 6. Porque é 1 dúzia mais meia dúzia. Não é 12,5. Né? Não é 12,5. É 12, né? Que é 1 dúzia. São 12 unidades mais meia, né? São 12 unidades mais meia dúzia, que são 6 unidades. Então, 6 com 12, 18. Porque 1 dúzia e meia é 12 mais 6. Vem cá, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Daqui em diante isso é tudo igual. Você vai fazer isso aqui, ó. Pegar o seu dedinho, vem multiplicando aqui. Chegou na linha imaginária, subiu. Veio na linha imaginária, desceu.
vai fazer isso em todas. Quando você fizer uma, duas, quando você fizer a quarta questão, você fala assim, bicho, não acredito numa coisa dessa não. Nem eu acreditei também. Beleza? Por quê? Porque o grande lance é só um. Separar as causas da consequência. Se você fizer isso, acabou. Já era. Porque separou, a parte mecânica é a mesma em todas elas. Vem, sobe. Vem, desce. Vem comigo. Vamos fazer essa parte mecânica aqui. Vou colocar de vermelho, ó. Vem, 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 vem. Sobe. Então, 9 vezes. Vai multiplicando. 9 vezes x vezes 1,5 igual. Vem, 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 vem. Desce. 1,5 vezes 1,5 vezes 18. Olha que maravilha. Olha que maravilha. 1,5, 1,5 corta. 9 com 18 dá 2. Lá de cá sobrou quem? X. 1,5 vezes 2, 3 minutos. Beleza? Então você vai perceber, Josmar, todas as de regra 3 composta. Causas, consequência. Perguntei para o sujeito. Montei. Outro exemplo. Um grupo de 15 mineiros extraiu em 30 dias 3,5 toneladas de carvão. Se essa equipe for aumentada para 20 mineiros, em quanto tempo serão extraídas 7 toneladas de carvão? O que estão fazendo? Cadê o sujeito? Opa, 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 opa. Os mineiros são os sujeitos. O que eles estão fazendo? Extraindo carvão, toneladas de carvão. A questão está pronta. Procurei o sujeito e o encontrei. E perguntei, caboclo, o que fazes? Ele me respondeu, mineiro, olha, Josmar, eu estou, consequência, eu estou extraindo carvão. Então, carvão em toneladas. Então, isso é a minha consequência. Quem são as minhas causas? Aí eu venho. Mineiros e dias. A questão está pronta. É só fazer isso aqui. Depois que você separou 15 mineiros, gastam 30 dias para extrair 3,5 toneladas. Se essa aqui for aumentada para 20. Em quanto tempo? 7 toneladas de carvão? Vamos lá? Nossos risquinhos? Vamos lá, riscando. Vem, 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 vem. Chega na linha imaginária, sobe. Então vai ser 20 vezes x vezes 3,5. Igual. Outra linha imaginária. Vem, 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 vem. Desce. 15 vezes 30 vezes 7. Simplificando os dois lados para ficar mais fácil ainda. 3,5 com 7 dá 2. Por 10 dá 2, por 10 dá 3. Corta esse 2 com esse 2, lá de cá sobrou x. 15 vezes 3, 45. Fácil demais. Fácil demais. Vamos fazer uma questão de concurso? Vamos fazer essa aqui, ó. Faz esse exemplo aqui, ó. Polícia Militar do Ceará, que foi domingo agora. Então, ó, vou mostrar para você aqui para a gente finalizar. Eu ia fazer até uma outra, mas o tempo está muito avançado. Essa questão aqui, ó, domingo agora, Josmar. Hoje é quarto domingo. Vamos fazer. Em um batalhão são servidas refeições, né? Refeições para seus policiais. Se para servir 20 policiais com uma refeição por dia durante uma semana são gastos R reais, para servir 40 policiais com 2 refeições por dia e por 2 semanas serão gastos 6R, né? 6R reais. É uma questão que era uma assertiva, estilo CESP, mas quem fez foi a nossa banca aí, a OCP, que foi domingo agora. Essa prova está toda comentada no YouTube. Dica para você, vai lá, se cadastra no nosso canal no YouTube aqui, do Gran Cursos Online. Tem muita coisa, eu tenho muitos links, eu tenho quase, essas provas 2016, quase todas respondidas. E durante as resoluções é bom porque, olha só, eu não faço só chegar e responder a questão, eu gosto de explicar. É que nem agora, seria uma hora de aula, já está passando tempo ali, ó. Porque eu quero que você passe no concurso. Entendeu? Eu quero que você passe no concurso. E é um evento grátis. Então se cadastra no nosso canal do YouTube lá, se cadastra, não vai perder nada não, você vai só ganhar com isso.
muitas provas, muitos materiais. Vai lá na minha página no Facebook também, Josmar Padilha, vai lá, dá uma curtidinha na minha página lá, né? Vamos participar. Beleza? Quer comigo? Pra gente finalizar aqui, com chave de ouro. Josmar, um batalhão são servidas refeições para seus policiais. E se para servir 20 policiais com uma refeição por dia são gastos R$10, para servir 40, R$6. O que está acontecendo aqui? Que é um sujeito? Esses policiais. Mas o que eles estão gerando, Josmar? Esses policiais estão gerando o que para esse batalhão? Esses policiais estão gerando gastos. Então, o que eles estão fazendo? Estão gerando gastos. Então, quem é a consequência? Os gastos. Acabou a questão. O resto tudo é igual. Quer ver? Olha só. Quando você fizer as 10, 15 questões, e tem que fazer isso muito mais ainda, você vai falar assim, rapaz, essa aqui eu não erro mais nunca. E eu falo para você, gente, para toda questão de matemática, eu possuo um método. Então, vale a pena acompanhar Descomplicando a Matemática. Você só tem a ganhar com isso, ó. Causas, consequência. Quem vai ser a consequência aqui? Os gastos. Os policiais geram gastos aí para esse quartel. Lógico, com as refeições, né? Se os gastos é a consequência, quem serão as causas? Nós temos os policiais, nós temos, né, as semanas que são gastas 2 semanas, né? Uma semana, 2 semanas, então semanas. E temos também o quê? As refeições, né? Que é, 20 policiais, tá ligado? Policiais, que eu tinha falado, policiais, tem 20 ligados, então é a grandeza. Refeições por dia, então, refeição é uma por dia, então refeição também vai ser uma grandeza. Nós temos semanas também, uma semana, uma está em quantidade, então semana também é a grandeza, correto? E depois, R$, o valor também é uma grandeza. Então, nós já aprendemos como é que nós encontramos as nossas grandezas. Né? E aqui, refeições. Beleza? Então, nós temos policiais, semanas, refeições e gastos. Então, nós temos 20 policiais, né? Com a refeição por semana, durante uma semana, eles gastam R$. Aí vem o item assertiva. Para servir 40 policiais com 2 refeições por dia, por 2 semanas, serão gastos R$6. Vamos verificar? Gente, aqui é aquilo que eu falei. Em cima ou embaixo, você que escolhe. Vem, desce. Então é 20. 20 vezes 1 vezes 1 vezes x, 20x. Que é igual, vem, sobe. 20 vezes 2, 80. Vezes 2, 160, vezes R. 160 R. Vou simplificar dos dois lados. Por 20 dá 1, por 20 dá 8. X é igual a 8 R. Beleza? Se são 8 R, Josimar, o item está errado. Gente, quero falar que foi muito bom, beleza? Nós temos a promoção, né? Só para falar um pouquinho mais, tem o cupom lá, Descomplicando, né? 30% todos os cursos aqui do Gran Cursos Online para você até agora, às 23 horas e 59 minutos de hoje, beleza? Se cadastre no nosso canal, se inscreva no nosso canal, né? Do YouTube lá, do Gran Online, né? Vale a pena, com certeza. Gente, e foi muito bom. Beleza? Espero que tenham gostado. Tinha mais algumas questões para fazer, mas o tempo não permitiu isso. Mas assim, hoje você entendeu que a matemática não é difícil, que nós podemos descomplicar aquilo que as pessoas complicaram, porque eu só gosto daquilo que eu entendo. Se eu não entendo, como é que eu vou gostar, Josimar? Não é verdade? Então, um abraço a todos, uma boa noite, um resto, né, de bom fim de semana, um resto de semana maravilhoso para vocês, bons estudos. E pode contar aqui comigo, Josimar Padilha, tá ok? Eu vou estar aqui sempre à disposição, né, para poder te ajudar. E acompanhe que nós teremos mais um Descomplicando Matemática para você. Um abraço, sucesso e até mais.